Shabbat Shalom. Estamos no dia 34, queridos, da contagem do homem. Já estamos quase chegando a Pentecostes, né? E o tema de hoje, ainda estamos falando sobre o espírito de poder, e o tema de hoje é o espírito de poder quebra as fortalezas mentais. 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Então, nós vamos ver que as fortalezas mentais são prisões invisíveis. Fortalezas mentais são padrões de pensamentos, mentiras e argumentos construídos ao longo do tempo, baseado no medo, no orgulho, na rejeição, no trauma ou na incredulidade. Então, elas são como muralhas, e essas fortalezas, elas nos impedem de crer, nos impedem de avançar e de obedecer plenamente ao Espírito de Deus. Então, são pensamentos enraizados que resistem ao conhecimento de Deus. Uma fortaleza é tudo aquilo que nos mantém aprisionados internamente, mesmo que exteriormente pareça estar tudo bem. Então, o inimigo, queridos, eles não precisa nos acorrentar fisicamente. Alguém que já está acorrentado, aprisionado mentalmente, já é alguém que vai ser frágil nas mãos dele para que ele possa atuar na mente das pessoas. Então, o espírito de poder é aquele que ele vem e nos liberta por dentro. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito de poder atua de dentro para fora, fazendo o quê? Quebrando correntes internas, destruindo mentiras e restaurando a nossa mentalidade à luz da verdade de Cristo. 2 Coríntios 3,17 vai dizer que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, a nossa mente tem que estar liberta, porque nós temos o Espírito do Senhor. E nós precisamos lutar pela nossa mente. A guerra começa nos nossos pensamentos. Muitos de nós, queridos, vivemos como derrotados porque nos falta, não porque nos faltam armas, mas porque não renovamos a nossa mente. Romanos 12, 2 vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente alinhada com o Espírito é terreno fértil para milagres, para revelações e para o avanço do reino. Mas uma mente que era presa em fortalezas, ela é um solo infértil. Mesmo quando o Senhor está liberando as promessas, olha como que isso é forte. Mesmo quando o Senhor está liberando as promessas, aqueles que têm a mente presa nas fortalezas, elas não conseguem entender. Yeshua andou e muitos não entenderam, muitos não viram que ele era o Messias. Por quê? Porque estavam presos, né, em fortalezas mentais. E como que nós quebramos essas fortalezas? Com a verdade. A mentira sustenta a fortaleza e a verdade a derruba. Derrubamos também, quebramos essas fortalezas com a palavra viva. A palavra viva é aquela que discerne, que confronta os pensamentos e a intenção. Com ousadia e fé, o espírito de poder nos capacita a confrontar e não mais a negociar com as mentiras. Com obediência, toda fortaleza começa a ruir quando o pensamento é levado cativo à obediência a Cristo. A primeira chave, a mentira sustenta a fortaleza, mas a verdade a derruba. A mentira, queridos, ela é uma base de prisão. Toda fortaleza espiritual tem uma base na mentira. A mentira, ela vai distorcer a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o nosso chamado. Foi assim desde o Éden. A serpente seduziu, distorceu, e Eva acreditou e pecou, e entrou o pecado que nós sabemos, já conhecemos a história. Então, quando nós vivemos uma mentira, nós estamos dando ao inimigo uma legalidade para operar em nossa vida. A verdade, ela tem um poder destrutivo para as trevas. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e desarma os sofismas. Está lá em 2 Coríntios 10, 5.
Então, quando a verdade chega, ela confronta a mentira e derruba a fortaleza. A mentira, ela vai dizer sempre para você que você nunca será livre. Mas a verdade, ela diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mentira vai dizer que você é fraco, mas a verdade diz, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Então, a guerra espiritual, ela começa na mente e termina quando nós decidimos crer na verdade e rejeitar a mentira. A segunda chave, o espírito de poder, destrói a fortaleza da rejeição. Salmos 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. A rejeição, queridos, ela não é apenas um sentimento, ela é um espírito, ela é uma estrutura espiritual que pode moldar identidades, distorcer percepções e sabotar relacionamentos. Ela entra como uma ferida, mas se não tratada, ela cresce como uma fortaleza mental e espiritual. A rejeição, o espírito de rejeição vai dizer para você que você não é amado, que você não é suficiente, que você não é desejado, mas o nosso Deus, o nosso Senhor nos chama de filhos. 1 João 3,1 diz, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, como a fortaleza da rejeição ela é construída? Através de palavras de desprezo na infância ou na adolescência, através de abandono emocional de pais ou pessoas significativas, por comparações constantes, rejeições amorosas, sociais ou ministeriais. Ela é construída também por frustrações repetidas que vão gerando um sentimento de não pertencimento. E essas experiências, queridos, elas precisam ser levadas à cruz. Elas não podem dar mais espaço à mentira de quem você é e de quem Deus é em você. Deus não nos rejeitou. Ele não nos rejeita. E nós precisamos destruir essa base que é fortalecida na nossa mente. O reino, ele se move pela verdade revelada e não por sentimentos. Por isso que, para destruir fortaleza, nós precisamos declarar, nós precisamos crer no que Deus diz sobre nós. Jeremias 31, 3. Com o amor eterno eu te amarei. Assim o Senhor fala de você e de mim. O Senhor fala, não vos deixarei órfãos. João 14, 18. O Senhor fala, foste escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Então, a cura da rejeição não vem quando as pessoas nos aceitam, mas quando nós descobrimos que Deus já nos aceitou e que somos filhos amados dele. A terceira e a última chave, o Senhor, ele é a nossa fortaleza. Salmos 18, 2, Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em que eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Davi, ele compôs esse salmo como um cântico de vitória e de gratidão, após ele ter sido livre de todos os inimigos, inclusive de Saul. Esse versículo, querido, ele vai revelar quem Deus foi para ele nos tempos de perseguição, de guerra e de desespero. Davi diz que o Senhor é a rocha, e a rocha representa o quê? Estabilidade em meio ao caos. Um fundamento seguro para quem constrói uma vida sobre a verdade. Um lugar onde nenhuma tempestade derruba. Essa é a rocha. E na instabilidade do mundo, nós temos a nossa rocha firme, que se chama Yeshua HaMashiach. 1 Coríntios 10, 4 diz, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Davi também chama o Senhor de fortaleza. E aqui não é apenas um esconderijo, mas uma cidadela espiritual, um lugar de shalom, um lugar de estratégia, de reabastecimento e autoridade. Um refúgio em tempos de guerra e também um local onde o exército se prepara para contra-atacar. Quando nós nos escondemos em Deus, não estamos fugindo, querido, estamos sendo fortalecidos. Davi também chama o Senhor de libertador, aquele que entra na batalha por nós. Deus não apenas nos protege, mas ele luta por nós.
Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós. No mundo espiritual, o Senhor é o comandante das nossas guerras, o Deus que quebra os arcos, que despedaça lanças e lança os carros no fogo. Salmos 46:9. Davi também chama o nosso Deus de escudo, defesa contra ataques invisíveis. O escudo ele vai representar a proteção ativa contra as setas do inimigo, os pensamentos, ataques emocionais, acusações, a fé que apaga os dardos inflamados. Isso também é um escudo. Efésios 6:16. Então, quando Deus ele é o nosso escudo, nada penetra sem a permissão divina. Ele é o nosso escudo. Nada penetra sem a permissão dele. Davi também chama ele de torre alta. Torre alta vai falar de visão estratégica, de autoridade. Torre alta é um lugar de visão ampliada. Nós vamos ver além do momento, além da circunstância. Posicionamento espiritual elevado. Autoridade profética para discernir o tempo e guerrear com sabedoria. Quem está em Deus, está com Deus, vê de cima. Não com os olhos naturais, mas com a visão do Espírito. E Deus está nos chamando, querido, para habitar na fortaleza e não na fragilidade emocional. Não viver nos nossos sentimentos terrenos e imaturos. Ele quer reerguer aqueles que estavam cansados da guerra, levantar guerreiros com visão elevada, fortalecer corações abatidos e restaurar o senso de autoridade espiritual. E que você entenda essa manhã que você não está desprotegido. Há uma fortaleza dentro de você, o espírito de poder. E esse é o nosso abrigo, a nossa força, a nossa fortaleza. Que você entenda que hoje é Shabat. Shabat é um lugar de descanso. E esse lugar é o nosso Deus. Amém? Shabat Shalom.